Salve galera, Júnior aqui, seja bem-vindo ao nosso canal, trazendo a nossa quarta parte aqui do sistema de inventário novo, né, o V2. Agora sim, a gente já tem o background funcionando, né, já está desenhando assim, sem o jogador ver, né, a gente mesmo não vê ainda, mas a gente vai interpretar agora essas posições com desenho, beleza? Eu já criei alguma pasta aqui, tá, dentro de item, eu criei a pasta thumb e tem a textura. Estou usando esses três ícones e a partir disso você pode usar todos os ícones que você tem aí, definir o tamanho e tudo mais, beleza? Então, como eu defini para os meus itens terem um material, né, então, ou seja, eles precisam do material instância, né, um material instanciável de outra coisa, a gente vai criar esse material bem aqui, tá? Então vamos lá, vou criar aqui um material, ok? Material normal, vou chamar ele de Thumb Master, vamos entrar nele aqui. Primeira coisa que eu vou fazer nele é já mudar aqui a opção dele para User Interface, que ele vai ser material que vai ficar numa estrutura, para ele já entender que ele vai ser um 2D e não um material 3D. E vou mudar de opaco para translúcido, porque se você tiver alguma transparência, ele vai entender isso e vai deixar o fundo transparente desse ícone, ok? Eu vou arrastar a textura, vou pegar o Herb, por exemplo, vou levar para dentro dele aqui. Ou eu poderia ter chamado uma textura aqui também, é a mesma coisa, tá? E vou linkar aqui. O RGB eu linkei aqui, estão vendo que ele ficou todo feio? É só eu linkar o alfa em opacidade. E ele já faz o contorno para mim, beleza? Esse ícone aqui eu vou poder rotacionar ele. Então, para facilitar para a gente, do UV aqui, eu vou chamar um Rotator aqui, ó. Estão vendo que ele ficou todo verde aqui, estranho, né? Não tem problema, porque não tem nada entrando aqui. Então, desse UV aqui de cima, V2, né? Eu vou puxar e vou chamar uma coordenada, tá? Então, textura, coordinate. Aqui, nesse rotação aqui, ele está pedindo para mim qual que é o centro dessa imagem, tá? Para mim definir. Só para resumir aqui, a gente quer que o pivô seja no meio, para quando eu rotacionar, ele rotacionar no eixo certinho e evitar que ele jogue o desenho muito para baixo. Então a gente vai colocar o pivô no meio. Para mim fazer isso, eu posso, né, segurar o botão 2 aqui, clicar com o esquerdo, ele já traz esse botãozinho para mim aqui, ó, 0,0. Dependendo da versão que você estiver usando, talvez não vai mostrar dessa forma aqui, ó, o X e o Y aqui, mas não tem problema, tá? Mesmo você colocando aqui é a mesma coisa, então desde que fique ponto 5, ponto 5, e linke o primeiro pino aqui, ó, no meio. Ele já sabe que o pivô é no centro da imagem, beleza? E agora eu vou segurar o botão 1 e vou apertar o botão esquerdo novamente. Então ele vai trazer uma posição só de valor para mim e eu vou colocar aqui no ângulo, tá? Então essa é a coordenada. Ele varia de 0 a 1. Então imaginem que o 0 é realmente 0 e o 1 é 100. Ou no caso nosso aqui o ângulo, né, seja o ângulo completo, 360. Então se a gente imaginar que 0 ele está apontado aqui normalmente, se eu jogar ele para ponto 25, que ele vai rotacionar, né? No caso ele vai rotacionar sentido anti-horário, né? Então dessa forma ele vai consumir duas posições em X, por exemplo, e quando ele estiver normal, ele está ocupando duas posições em Y, uma posição em X, né, que é um quadradinho, e mais uma posição em Y aqui. Então o Y na coluna ele ocupa 2, já o X ele ocupa apenas 1 aqui. Só que essa função aqui, eu vou clicar nela com direito e vou converter ela para parâmetro. Porque quando eu fazer uma instância disso, eu quero ter acesso a fazer alterações nisso aqui. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, rotação. Rotacão, no caso, né, para não ter acento. E vou deixar zerado mesmo, eu quero que o item fique assim. E na textura eu vou fazer a mesma coisa. Como você vai ter muito item aí no seu projeto, então, o ideal é a gente criar instâncias desse material master aqui e só mudar o ícone, né? Só mudar a textura aqui para a gente já criar outro item na sequência. Então, da mesma forma que eu fiz ali, clico com direito e vou converter aqui para parâmetro, ok? E vou colocar aqui thumb, por exemplo. Daí, mais uma informação. Fica a critério de vocês, tá? Por exemplo, a nossa master, por padrão, ele está com esse ícone do Herb. Se você quiser arrancar, vou só vir aqui e remover, beleza? Ele vai ficar com esse ícone aleatório aqui e você pode salvar. Isso aqui é para evitar confusão. Às vezes você quer colocar no item, você acaba levando o material, o master no caso. Mas eu acho que no nosso não é possível porque eu coloquei para ser uma instância e não um material propriamente dito. Mas vou deixar sem aqui só para facilitar para a gente, tá? Então beleza, tem meu master, vou criar aqui uma instância dele e vou colocar, por exemplo, M Herb, por exemplo. Vou entrar nele aqui, ó, vejam como é que é fácil agora. A gente pode mexer na rotação e no thumbnail dele, ok?
Vou voltar uma pastinha aqui na textura, vou pegar meu herb novamente, setei aqui, beleza. Se eu já quiser que ele fique na posição deitada, eu ponho aqui 25 ou 75, se eu quiser que ele deite para o outro lado, beleza? É normal isso aqui, mas esse no caso eu vou deixar zerado aqui mesmo. Para cada item, a gente pode ter 2, ou você pode, no momento de rotacionar ele lá na frente do nosso sistema, e mudar a rotação. Eu prefiro criar 2 materiais aqui que não atrapalhem nada, não pesem nada, não vai ter diferença nisso do que ficar mexendo em código. Mas eu vou fazer aqui nesse vídeo o sistema funcionar sem esse tipo de rotação. No próximo a gente já vai rotacionar automático e permitir que o jogador rotacione quando ele precisar, beleza? Vou criar aqui rapidamente mais 2 aqui, né, para os nossos 2 itens. Então vamos lá. E agora a pedra, beleza? A pedra até que ela vai ocupar um espaço só, então tanto faz se ela rotacionar ou não. Você vai ter isso, vai ter itens que você mesmo rotacionando ele não vai ter impacto nenhum. São os itens que ocupam apenas um slot só. A arma vai ocupar mais, enfim, claro, você pode falar que a arma vai ocupar um slot só, mas daí perde a eficiência desse sistema. Esse sistema é realmente para você ter equipamentos que ocupem mais de um slot. Equipamentos pesados, você quer uma faquinha, ocupa 2 posições, você pega um herb, ele ocupa 2, pega apenas um comprimido, ocupa um só, beleza? Então vamos lá, salvamos aqui. Ok, vou configurar ele lá no nosso item, né? Então vou voltar aqui para o nosso struct e vou criar minha arma aqui também, tá? Vou remodelar meu herb agora ele não vai ser 2×2, ele vai ser 1x só que ele vai ocupar, 2y, beleza? E ele vai ter esse thumb aqui novo aqui, né? Então eu posso chamar o herb aqui direto. Herb, beleza. A pedra está ocupando o mesmo, vou chamar a pedra aqui agora. Ok. Vou criar mais um agora, que é a minha AK-47, então... Então atenção aqui, hein, galera. Ó, o nome aqui do nosso row name tem que ser igual a esse nome aqui. Qualquer coisa, Ctrl C aqui, ó. Ctrl V aqui, tá? Para evitar de... Opa, eu falho na copiar. Ctrl C, Ctrl V para evitar de digitação errada aí, tá? Beleza, temos o nosso item. Eu vou apagar todos que estão no mapa aqui para eles pegarem as informações. Lembra do vídeo passado eu falei sobre isso, então deletamos aqui. Ctrl Z, pronto, todos foram reconstruídos. Vou criar o meu item, minha AK-47, né? Então posso criar uma cópia aqui da pedra. Vou chamar de AK-47. E entrando nela aqui, é só mudar aqui, ó, no item configurações, ao invés de pedra, AK-47. Pronto, está feito a alteração do nosso item. Se eu olhar no viewport, ele já mudou aqui, ó, para esse cilindro aqui. Só que eu não coloquei o tamanho dela, coloquei? A AK-47 eu vou falar que ele vai ocupar 6 em X e 3 em Y. Ele vai ocupar bastante espaço. Eu não sei nem como é que está o nosso tamanho, o nosso inventário. Tá, vou colocar 6 aqui, vou colocar 8 aqui embaixo e vou colocar o tamanho dele de 75. Vamos ver como é que ele ficou aqui. Beleza, ficou um tamanho legal aqui para mim. Vamos lá. Vou colocar os itens aqui no mapa. Vou colocar a 47 aqui. Ok. Vou voltar uma pasta, a gente vai entrar no nosso HUD e no Window Inventório. É esse carinha aqui que a gente vai trabalhar com ele agora, tá? Vamos no evento gráfico aqui. Vou voltar aqui para o nosso evento gráfico. E a primeira coisa que eu vou criar aqui vai ser uma função, tá? Então a gente vem aqui em função, vou chamar ela de update, que diferente do nosso sistema de inventário lá, que eu precisava fechar e abrir o inventário muito rápido para a gente atualizar os itens, aqui não. Aqui você pode até deixar um recurso que o inventário fique aberto e vai atualizar mesmo com o inventário aberto. Você não precisa ficar fazendo esse sistema de abrir e fechar o inventário, beleza? É bem mais fácil você manter ele construído com esse sistema que a gente está criando, tá? Aquele lá, infelizmente, tem que mudar muita coisa para ele funcionar. Tem que usar o evento dispatch, enfim, funciona, mas eu teria que parar um tempo ali para a gente refazer e fazer um sistema que funcione igual vai ser esse aqui. Mas esse aqui está vindo exclusivo para vocês aqui, ok? Então vamos lá, update aqui, eu vou chamar meu grid canvas. E a primeira coisa que eu vou fazer quando eu quiser atualizar esse inventário, lembra, eu estou numa função de update, eu vou apagar tudo primeiro. Então, clear children, ok? Então, antes de eu colocar qualquer coisa na tela, eu já deleto tudo que tem.
para depois sim eu atualizar. Você começou a arrastar no evento de drag and drop, ele apaga tudo e vai ver que você está arrastando aquele item sumiu. Só que os outros mantêm lá, beleza? Então vamos lá. Vou pegar a referência do meu inventário, get inventário componente. E no meu inventário componente aqui, ó, eu vou fechar esses carinhas aqui para não gerar confusão. Player não vou abrir mais. Vou abrir meu inventário aqui agora. Então, componente, inventário componente. Nele eu vou criar uma função chamada getItens. Vou criar um output aqui. Remover daqui. Esse output, ele vai ser meu item objeto, ok? Então ele vai ser do tipo item objeto referência, só que ele não vai ser esse tipo de single, ele vai ser um tipo de mapa. Eu acho que eu nunca fiz um vídeo falando sobre ele, eu tenho que fazer um vídeo exclusivo só falando sobre isso, que isso aqui é muito legal. Mas vamos lá, vamos direto aqui para ele funcionando, beleza? E o mapa dele aqui atrás, aqui, ó, vai ser do tipo vector 2D, ok? Que diferente do IntPoint, o IntPoint ele vai ter um XY, só que é um XY inteiro. Esse vector 2D é como se fosse um IntPoint, só que um float. Então seria um float point, né? De maneira grosseira falando, tá? Aqui eu vou promover essa variável aqui para uma variável local, tá? Vou colocar o nome dele de item local, para ficar mais fácil a gente entender. E aqui eu vou pegar meu objeto aqui, ó, meu objeto de array, e vou dar um for each loop. Então eu vou procurar pelos itens quando eu iniciar esse loop. Quando ele terminar, eu vou setar esses itens aqui na saída do nosso return node. Então vamos continuar daqui. Esse valor aqui, ó, esse array aqui, eu vou promover ele como local também. Então a cada looping eu promovo ele aqui. Vou chamar ele de corrente item local. Vou perguntar se ele é válido, então isValid. Vou pegar meu item mapa e vou perguntar se no meu item mapa contém esse carinha aqui, ó. Vejam que eu estou puxando do for each loop, não do item que eu salvei como variável local aqui, tá? E vou chamar um branch aqui. Então, se for válido, a gente pergunta se esse item aqui, mesmo sendo válido, ele está dentro do meu item local aqui. Porque se ele não estiver dentro desse item local aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse item local, vou chamar um add. Se ele não estiver dentro, eu vou adicionar ele dentro do meu item local, porque ele tem os requisitos para falar, beleza, você está ali. Vou pegar a minha variável local aqui, ó, corrente item, e vou linkar aqui. E vou dar um split nesse carinha aqui, ó. Split nele. E aqui, como eu preciso de dois valores, lembra? A gente já tem a nossa função que faz essa tipo de conversão. De index para array. Ou, no caso, o array de duas posições. Então, index to array. O bom de ter feito aquele vídeo cheio de... bem trabalhoso, né? A gente tem essas informações aqui. Ele vai converter para a gente de int para float, mas não faz mal, tá? Esse aqui ele vai... aqui é tranquilo. Salvamos isso aqui e lembrando, né? A gente colocou o complete aqui dentro do return node, ou seja, se ele não achar nada, ele vai salvar uma variável, vai retornar uma variável vazia aqui. Ele encontrou alguma coisa, ele vai carregar aqui as nossas informações, né? No caso, se ele não encontrar, na verdade, ele vai carregar. Se ele encontrar alguma coisa, ele vai falar, beleza, tá tudo cheio lá e eu não consigo fazer nada. Compilamos e salvamos aqui. E vou voltar aqui no meu window inventório. Agora eu consigo chamar a função que a gente criou, né? getItens, e linkamos aqui. Eu vou precisar rodar um for each loop aqui, ó. Só que aqui eu não consigo rodar um for each loop. Então o que eu posso fazer? Puxar dele e chamar um key. Keys aqui, né, no caso. Então agora sim eu consigo chamar um for each loop. Ok? Só que como é um sistema que eu vou reaproveitar ele em outro local, eu vou criar um macro dele, tá? Então eu vou selecionar esses dois aqui e vou colapsar ele para um macro. Vou chamar ele de find itens. Então, find itens. E vou entrar nele aqui. Iniciamos aqui. Do meu mapa aqui, ó, do target, eu vou chamar um find. E eu vou perguntar para ele, assim que ele rodar esse for each loop aqui, ele procurar se ele tem esse elemento dentro dele. Beleza? Vou chamar o output aqui. Porque a cada loop que ele der, ele vai retornar esse array elemento para mim, que eu vou chamar de item obj aqui, ó. Vou passar para ele a posição aqui de vector 2D, para ele saber aonde ele está, ok? Vou chamar aqui de IntPoint.
mesmo sendo nosso int point, ele é um vector 2D, mas é para me seguir a minha lógica aqui, tá? E quando completar também, a gente linka aqui o complete. Posso deixar com esses nomes mesmo. Então a gente linka o loop, o item objeto, o int point e o complete. Show? Compilamos e salvamos aqui. Vamos voltar para o update. Com esse sistema pronto, a gente consegue agora desenhar, quase desenhar na verdade, os nossos itens na tela. Então, a cada loop eu vou criar, né? Então, create widget. Agora eu lembrei que eu não criei o widget disso aqui ainda, né? Mas, vamos lá. Vou voltar aqui. HUD. Clico com direito, User Interface. Widget Blueprint, User Widget. Vou chamar de item. Enfim, o nome que você achar melhor aí para o seu projeto. Mas lembra que aqui eu vou seguir esse nome. Então, esse daqui vai ser realmente o background do ícone. O ícone vai vir por cima desse background. Vai adaptar na imagem que está ali. Vamos fazer por partes aqui que vocês vão entender. Vou abrir ele aqui. Nesse ícone eu vou chamar um canvas. Canvas panel. Dentro desse canvas eu vou chamar um size box. Esse size box eu vou colocar ele na tela inteira, tá? Então vou zerar o offset e zerar esse carinha aqui. Pronto, ele está na minha tela inteira. Vou marcar ele como variável e vou chamar ele de background. Dentro desse background eu vou colocar um border. Dentro do meu background. Selecionar ele, vou no brush color e vou colocar ele na cor preta aqui. Transparência aqui de 0.7, por exemplo. Você pode definir a cor que você achar interessante, mas espere o vídeo chegar ao final que você vai entender o que é essa cor aqui, tá? Muito bem, vou marcar ele como variável e vou colocar ele com o nome de BG, né, de Background Border. E agora eu vou chamar uma imagem aqui, ó. Imagem. E vou colocar ele dentro de Canvas, tá? Não é dentro de Background nem dentro de Border, dentro de Canvas. Vou colocar ela centralizada ao meio, tá? Vai ser o meio da tela que ela vai ficar, marcando 0, 0, 0 em X e 0 em Y. Ele não vai ter tamanho, a gente vai definir o tamanho, porque imagine, eu não sei o tamanho que vai ser essa imagem. Às vezes é um item que você vai colocar para ocupar mais espaço, então eu não posso definir o tamanho dele. Se eu colocar ele como 48, como é que eu vou esticar ele depois? Então, por isso que ele tem um tamanho zerado aqui. Vou marcar, ele já vem, né, marcado como variável e vou colocar o nome de thumb. Compilamos e salvamos aqui e vou vir em gráfico. No gráfico eu vou apagar o pré-construtor, o evento tick, vou dar um delay aqui, delay de 0 para ter um frame aqui de fôlego e vou criar um custo evento aqui, ó, de custo evento, chamado de update. Então quando der o evento construtor, passar um frame, a gente chama o nosso evento aqui de update. Então construiu, ele dispara esse custo evento aqui. Nesse custo evento, quando essa janela for criada, eu vou criar umas variáveis aqui, ó. Então, item obj, para me passar esse parâmetro para ele, ok? Então, ela é do tipo item obj, e vou marcar instância editável e expose on spawn. Também vou criar mais uma variável aqui, do tipo size, que vai ser o tamanho, ok? E ela vai ser do tipo float. Mesma coisa, instância editável e expose on spawn. E vou criar mais uma variável aqui, nossa int point, que na verdade agora é um vector 2D. Essa não precisa da instância editável, pode deixar ela assim mesmo, beleza? Construímos o nosso item aqui, disparou esse custo evento, eu vou pegar meu item objeto aqui, vou chamar uma função que ele já tem, que é o getSize, ok? A gente já criou ela. Vou dar um split aqui, vou pegar o primeiro x e vou multiplicar pelo size. Ok? Que a gente acabou de criar. No caso, o size está zerado, tá? Se a gente olhar aqui, está zerado. Ele vai ser carregado quando a gente criar esse item, beleza? Então, multiplicamos aqui. E o y eu vou fazer a mesma coisa. Vou multiplicar ele também pelo size também. O resultado desses dois caras aqui, eu vou setar ele nesse int point meu, que ele é do tipo vector 2D. Então, dou um set, vou dar um split aqui e vou linkar aqui, ó, tanto em x como em y. Deu update, a gente carrega aqui. Agora, como eu já estou recebendo as informações de cada item, então cada item tem um tamanho, cada item tem um perfil de posição no nosso inventário, o que eu posso fazer? Posso pegar o meu background, ok? Lembra, o meu background é o meu size box.
e vou chamar uma função que chama setWidget_override, ok? Então agora sim eu vou falar o tamanho que essa janela tem que ficar, no caso do nosso sizebox, qual que é o tamanho dele, ok? Então linkamos aqui. Aí veja, eu vou pegar meu int point que a gente setou aqui, né? Então ele já tem as informações de cada item, vou dar um split aqui, para a gente dar override nesse primeiro é em x, ok? Posso pegar o nosso background novamente, e agora eu vou definir o valor de y, tá? Set high, override, linkamos aqui, e vou pegar de y e vou linkar aqui. Vou pegar o meu thumbnail, vou chamar uma função que chama slot as canvas, e vou chamar outra função que chama setSize. Não é AutoSize, sim setSize. E agora eu posso pegar o meu int point aqui novamente, né? E vou setar aqui. Ou seja, o mesmo tamanho que ele vai colocar o tamanho do meu sizebox aqui, ó. Esse sizebox, ele vai colocar o tamanho, vai ser o mesmo tamanho que ele vai usar para o meu thumbnail, ok? Compilamos e salvamos aqui. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. É voltar em design, né? Eu preciso criar nessa thumb aqui, né? Um bind no brush dele aqui. Então eu vim aqui na reta do brush e vou criar um bind. Então primeiro de tudo no return aqui eu vou chamar o make brush from material, ok? Vou colocar meu item objeto aqui. E agora eu lembrei, no meu item objeto eu tenho que criar uma função lá também. Vamos lá, vamos voltar no nosso item objeto aqui. Item objeto. Vou criar mais uma função. Eu tenho o getSize, então eu vou ter o getThumb. GetThumb é bem tranquilo, o que eu vou fazer? Eu vou criar o output nele. No output eu vou colocar o nome de thumb aqui. Ok? E ele vai ser do tipo que eu estou usando, né? Material instance. Ok? Objeto referência. Então eu posso pegar meu thumb aqui, ó, e colocar aqui. Ok? Compilamos e salvamos. Vou voltar aqui no meu widget interface. Agora eu consigo chamar aqui o meu getThumb. Ah, esqueci, ó. Vejam, eu não quero com pino de execução, então eu vou voltar aqui nele e vou marcar, selecionando aqui o getThumb, vou marcar como puro. Compilamos e salvamos. Vou voltar aqui novamente no meu item, né, que é o widget, na verdade. getThumb. E agora sim eu posso linkar aqui no material. Vou pegar o meu int point. Vou dar um split nele aqui mesmo. Ok. Daí mesmo ele estando como float, assim que eu colocar ele aqui, ele vai fazer um truncate aqui, né, de float para integer, mas é um número inteiro que está aqui, tá? É tranquilo isso aqui. E colocamos nesse aqui novamente, beleza? Compilamos e salvamos. Deixa eu só ver se ele está setado aqui. Beleza, está setado corretamente. E a gente pode fechar esse item aqui. Vou voltar no meu inventário aqui. E agora eu chamo o meu item aqui onde que criar. Beleza? Vejam que ele está precisando de algumas coisas. Então, onInPlayer, get onInPlayer. Beleza? Item objeto, ele está vindo aqui do for each loop. Então, esse carinha aqui. O size, colocamos o size aqui. Beleza? Eu já vou preparar o nosso sistema para quando eu for remover itens daqui, tá? Então, eu vou voltar no meu item aqui, eu esqueci de fazer. Vou voltar nele aqui, gráfico. E aqui eu vou vir no Event Dispatcher e vou criar um remove. Vou adicionar um input aqui, ó. Talvez se você está vindo da 4, não tem muita... muda um pouquinho a interface, né? É só vir aqui no mais aqui, ó. Você vai adicionar um input. Eu vou colocar aqui de item obj, ok? E ele vai ser, claro, do tipo item obj. Agora a gente tem o Event Dispatcher no nosso item. Então quer dizer que no inventário aqui, ó, no Windows Inventório, eu consigo chamar um bind remove, né? Então, by event remove. E posso criar um evento aqui, ó. Create event. E agora eu vou criar uma função aqui. Só que antes de criar essa função, vamos terminar essa parte aqui, ó. Vou pegar aqui meu grid canvas. Vou chamar um add child. Linkamos aqui. E o conteúdo vai ser esse cara aqui. Beleza? Compilamos e salvamos. É claro, o meu evento aqui vai reclamar que ele está sem uma função. Então vamos criar a função para ele aqui, tá? Clicamos no maisinho. Vou chamar de item remove. Daí esse item remove aqui, ó, a gente vai remover o item do nosso inventário, certo? Concorda comigo? Estou na janela só. Essa janela é só uma interface. Eu preciso arrancar esse item do nosso inventário. Nosso inventário é no inventário componente.
Aqui eu vou criar outra função, que eu vou chamar de item removed. Vou colocar apenas aqui o input nele, ele vai ser single, né? Normal. Não vai ser do tipo mapa não, single. Só que ele vai ser do tipo item obj também, beleza? Então, item obj. E aqui, eu vou deixar essa parte parada aqui, eu não vou continuar removendo ainda, mas é só para a gente continuar o nosso sistema. Então aqui no sistema aqui, eu posso pegar o meu inventário componente, então get inventário componente, e chamar essa função que eu acabei de criar. Então, item removed. Ok? Vou linkar ele aqui e linkamos aqui, beleza? Então, quando eu falar para ele qual item que eu quero remover, ele manda o item, ele fala para o meu inventário componente qual item que ele quer que remove. Vou compilar, salvar, ele está com um erro ainda, porque eu preciso voltar aqui, ó, no update, e agora eu vou chamar essa função aqui, ó, item remove. Então, agora se eu compilar e salvar, o erro sumiu. Vamos continuar aqui para frente. Eu adicionei no filho, só que eu não falei para ele onde ele vai ficar, certo? Então vamos lá, eu vou dar um cast to canvas panel slot, ok? Desse canvas panel aqui eu posso chamar um set auto size, marcar como true. Vou pegar aqui o meu int point aqui, que é um vector 2D, o route. Vou levar ele lá para frente, que eu vou precisar dele aqui. Vou dar um break aqui. Vou pegar desse canvas aqui, ó, desse slot aqui. Eu vou dar um set, vou chamar um set position. Linkamos aqui. E aqui eu vou chegar isso aqui para trás para ficar legal. Vou dar um split nesse carinha aqui. E vou fazer igual a gente fez aquela hora. Vou multiplicar x pelo size. Ok? E entramos no x. E a mesma coisa o y. Multiplicamos ele pelo size. E linkamos aqui. Ok? Compilamos e salvamos. Essa parte está quase pronta. Só falta uma pequena etapa aqui. Toda vez que o meu inventário atualizar, né, o inventário componente atualizar, eu preciso falar para a minha janela, né, de inventário que ela atualizou. Então eu vou voltar aqui no meu inventário componente, vou criar um evento dispatcher, vou chamar ele de update inventory, por exemplo. Vou fechar esse item removed aqui, porque eu não vou precisar dele agora. Posso fechar esse aqui, eu estou atrás de uma coisa aqui, ó. É assim, esse aqui, ó, add to index. Então, quando eu adicionar um item no index, né, ou seja, eu estou adicionando aqui, ó, no complete, eu vou criar uma variável aqui, ó. Vai ser uma variável booleana mesmo e vou chamar de update invent. Então, ela vai ser por padrão falsa, né, e ela só vai ser true quando eu sair desse complete aqui. Ok? Compilamos e salvamos. Vou voltar aqui para o evento gráfico. E no evento gráfico eu vou chamar um evento tick. Sei que a galera fica preocupada aí quando dispara evento tick, atrapalhar desempenho. Não, galera, esse evento tick só vai funcionar em raríssimas exceções, quando você estiver operando o seu inventário. Eu vou arrastar um item, ele vai disparar aqui. Parei de arrastar o item, ele vai parar. Adicionei um item, ele dispara e para. Beleza? É bem tranquilo isso aqui. Vejam como é que ele vai funcionar. Vou pegar essa variável que eu acabei de criar aqui, ok? E vou perguntar para ela se ela é verdadeira ou falsa. Então eu chamo um branch aqui. Se ela for verdadeira, a primeira coisa que eu já vou fazer para cortar ela, já vou falar para ela que ela é falsa agora. Ou seja, o player adicionou um item no inventário, atualizou, parou. Só isso. Está arrastando um item, ele está lá mostrando que ele está atualizando alguma coisa. O player largou numa posição ou terminou de rotacionar, parou esse sistema. Beleza? Então é bem tranquilo isso aqui. A partir disso aqui, eu vou pegar esse event dispatcher que eu criei e vou dar um call nele, ok? Então, todo mundo que estiver prestando atenção, né, o event dispatcher funciona mais ou menos assim, esse evento vai gritar aqui e quem tiver com o sistema disposto a ouvir esse chamado aqui, vai efetuar alguma coisa, vai efetuar uma ação, beleza? O event dispatcher é bem isso. Isso aqui é reportado para todos os blueprints. Claro que só quem tiver configurado para ouvir ou efetuar uma ação quando isso aqui for disparado que vai fazer alguma coisa, beleza? Compilamos e salvamos, e quem vai fazer vai ser lá no meu Windows Inventory, ok? Windows Inventory eu vou voltar aqui no nosso Start Invent. Então aqui, ó, no Create Lines eu vou chamar meu Update, então, ou seja, estou aqui, ó, bem no construtor dele, né? Lembra? Só para a gente relembrar aqui, ó, evento construct, ele starta meu inventário. A partir do momento que ele startou meu inventário, eu atualizo tudo isso aqui, ok?
criei o inventário, abri o inventário, é feito isso aqui. Só que eu preciso de mais, preciso falar para ele continuar atualizando quando eu precisar, certo? Então, ao invés de ficar fechando e abrindo o inventário, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a referência do meu inventário, então get inventário, inventário componente, ok? E vou chamar o bind update inventário, né? Então, abrir o inventário, ele já vai estar pronto para ouvir esse evento. Então, toda vez que esse evento for disparado, né, toda vez que tiver alguma atualização nesse carinha aqui, ou seja, toda vez que esse evento tick disparar, uma vez que seja, ele vai reportar aqui, ó. Então, eu vou criar um evento aqui, create evento, e quem que eu vou chamar? Eu vou chamar esse update aqui, ó, veja, então eu posso selecionar o update aqui embaixo, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Compilamos e salvamos, vamos ver como é que está funcionando isso aqui, vamos lá? Tá muito bem, vou coletar, nossa, tá um jogo de, virou uma rave isso aqui. Coletei um, beleza, Ih, ficou mal posicionado. Eita, tá fora da posição. Tá tudo mal posicionado isso aqui. Inventário componente, index, cadê? Index to array. Aqui, ó. Coloquei coluna por fileira. Não é coluna por fileira, é coluna por coluna, tá? Então é outra coluna aqui. Ok? Porque senão a conta não bate, né? Como é que eu vou fazer uma conta dessa para calcular as colunas usando uma fileira aqui de referência? Né? Ele nunca vai saber a posição correta. Deixa eu só também aproveitar e tirar esses lasers da tela aqui, que senão não dá. Fica muito confuso esse monte de laser aqui. Vou vir no meu line trace. Vou arrancar for duration por none. Ok? Peguei o primeiro. Ixi, ficou errado ainda. Bom, depois de muito tempo aqui, eu imaginei que eu tinha feito isso, então foi o último local que eu olhei. Eu revisei o código todo, mas eu sabia que era alguma coisa simples, mas normalmente, já viu? Quando a gente está com um problema simples, a gente procura na pior etapa, né? Pode ser lá. Mas era na parte mais simples mesmo, como eu suspeitava, mas eu não queria acreditar que eu tinha feito esse erro. Mas enfim, no background não faz diferença, mas é importante marcar o id aqui e o high, mas deixar zerado mesmo, ok? A gente vai editar ele conforme foi no código. Só que o thumb, ele já estava no meio, então eu pensei que eu já tinha colocado. Então só faltou colocar o alinhamento ponto 5 para ele ficar centralizado, apenas isso. Então compilamos e salvamos aqui, vamos salvar tudo. Deixa eu fechar algumas janelas aqui. Vou deixar só o play aberto. Ok. Agora sim, quando eu coletar o item, ele veio para cá. Então eu consigo colocar 2 herbs, consigo pegar a pedra, ok? Consigo pegar outra pedra e consigo pegar as nossas AK-47 aqui. Elas ocupam bem mais espaço, né? Então vamos trabalhar com situações aqui. Vamos colocar agora, pegando a primeira pedra. Coletamos a pedra aqui. Agora eu vou pegar um herb. Ele foi para frente, beleza. Vou pegar novamente a pedra. Ok, pulou uma etapa e agora eu vou pegar um herb e show de bola. Beleza? Vamos modificar algumas coisas aqui só para vocês verem isso funcionando, tá? Então vamos lá? Configurações, eu vou mexer no tamanho da AK-47, vou deixar ela um pouquinho menor. Ao invés de ocupar 6, eu vou colocar para ela ocupar 5 aqui, ok? Para ter um espacinho menor. Lembrando, né, a gente precisa arrancar ela do mundo, deletar, voltar aqui para ela estar funcionando, beleza? Agora sim, ela está com a nova posição, então peguei, ela tem mais um espacinho aqui. Então, se eu pegar o meu herb, peguei a pedra veio para cá. Se eu coletar o herb, ele preencheu aqui, beleza? Vou pegar novamente a arma veio para cá, vou pegar o herb agora, peguei o herb, beleza, e vou pegar a pedra, ele lotou meu inventário, beleza? E isso funciona de diversas formas, é claro, né? Ele vai fazendo um cálculo preciso aqui. Se eu peguei a arma, ok? E pegar a pedra aqui, ó, coletar uma pedra, vou coletar outra, ele vai empilhando para baixo. É claro que agora, imaginem assim a lógica. Quando eu pegar o herb, ao invés de ele colocar aqui, a última posição válida para ele é essa, certo? Então ele pegou, ele vai colocar aqui, beleza? Isso aqui não é erro, porque ele sabe, opa, eu tenho que colocar aqui. Só que agora vai gerar tipo um sistema de organização, né? Porque se eu for coletar mais uma AK-47, ele não cabe aqui, né? Se eu fosse colocar aqui. Por isso que ele veio para a fileira de baixo. O ideal era remover o herb daqui para adicionar a arma para cima e tudo mais. E mostrando para vocês, aquele quadradinho que a gente colocou preto é o background, então ele está mostrando que todo esse espaço, melhor mostrar aqui, né? Que todo esse espaço aqui é ocupado pela AK-47.
Ah, eu quero que ela ocupe menos espaço. É só a gente configurar no item lá, menos espaço aqui, beleza? Bom, pessoal, essa parte aqui já está completa. Eu acredito que foi um vídeo mais tranquilo que o terceiro, né? Bem menos funções, mas era só para mostrar o desenho na tela agora, ele já está funcionando. Próximo vídeo a gente vai sim arrastar e rotacionar os itens, beleza? Então, muito obrigado pelo apoio que vocês dão no canal, só por conta de vocês aí a gente consegue trazer vídeos desse tipo aqui. Então, é uma playlist exclusiva para vocês, muita gente está me pedindo aqui, muita gente mesmo, está me pedindo para tornar ela pública, coloca aí quando chegar o canal com 10 mil, com 15 mil, enfim. Enfim, é exclusivo para vocês, quando eu pensar nisso eu vou falar com vocês se é interessante ou não, mas por enquanto, exclusivo para vocês aqui, em agradecimento ao apoio que vocês dão no canal. Então, muito obrigado, boa sorte, sucesso aí. E eu acho que daqui uns 3, 4 vídeos já dá para disponibilizar o projeto para download, beleza? Então, grande abraço, bem, até a próxima aí. Valeu!